Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero falar de um tema que foram ações emocionais positivas ou negativas dentro do abalo psicológico nosso, que são as ações e efeitos de acontecimentos memoriais, cerebralmente falando, sobre o que nos aconteceu. Como é isso, pastor? O que poderemos ainda estar frustrado, decepcionado, ou podemos dizer reestruturado com esses aprendizados da vida, que eu posso dizer que às vezes reproduzir na nossa mente, que é cerebralmente, eu posso dizer assim, lembrança, né? Então, o passado, no nosso futuro, o que são recomendações, chamamos de lembranças, conforme eu falei, pois há lembranças boas e que são alicerce para construir uma vida emocional saudável, que funciona como um porto seguro, eu posso exemplificar assim. E nesse nosso navegar das águas da vida, pois existe essas recordações agradáveis, que eu posso exemplificar, emocionais, psicologicamente, boas, que chamamos de paz, que são maravilhosas, que vivemos em nosso convívio social, eu posso dizer familiar, educacional, religiosamente também falando, pois existe o lado ruim, infeccioso. Como é isso? Que foram atitudes decepcionantes de perda, traição, decepção, em quem confiávamos, acreditávamos, pois dentro desta imperatividade da ação luciferiana, eu posso dizer assim, que são as ações, atuações e a possessão destes atos malignizados, eu considero lembrança, eu considero como demoníacas. Por quê? Aprenda uma lição. Passado não pode fazer parte do nosso futuro, só se for coisas boas, que servirá para a gente referenciar e o nosso exemplo. Ou eu sempre digo assim, você vai me entender, que de alunos nós passamos a ser professores. Como é isso? Pois coisas boas e ruins, nós, com experiência, poderemos ajudar outras pessoas a não errar, a passar nos mesmos, eu posso dizer, conflitos, e podemos ajudar essas pessoas a não errarem, a mudar, a melhorar os seus comportamentos para o futuro. Porque passado a gente não muda, mas nos prepara para o futuro melhor. É o que diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que eu digo isso? Como também provérbio
28, 13, é o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa deixa alcança misericórdia. Aí você começa a me entender, porque Eclesiastes 7:10 também diz: nunca diga porque os dias passados melhores do que esse, porque nunca com sabedoria perguntaria isso. Então, o que eu quero deixar bem nítido e expressivo, que passado a gente não muda, mas nos faz melhor para o futuro. E você vai me entender quando eu falo de aluno, passamos a ser professores, porque existe teoria, conhecimento e prática. Então, experiências positivas e negativas que nós teremos como referencial para darmos ensinamento a pessoas que talvez estão vulneráveis dentro de situações. Mas eu quero deixar a restrição psicológica que nos ensina a palavra de Deus, é o que está em Isaías, no capítulo 43, versículo 18, você vai me entender. Melhor, vamos ler primeiramente Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13 a 18. Você vai me entender aqui. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em opção, aquele que é para o homem, nada acha que tenha de vir depois dele. Tudo isso vir no dia da minha vaidade. Há um justo que perece na justiça. Há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Presta bem atenção. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirás a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque aí é que está, morrerás fora do tempo. Então, eu sempre afirmo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros. Então, as experiências que nós temos, dessas adversidades que passamos, que são lembranças que podem serem boas e ruins, quando retorna às ruins, eu digo que é ataque psicológico luciferianizado, para nos desestabilizar o nosso emocional, para que o nosso comportamento não fique dentro dessa atitude, conforme agora eu posso dizer que nós vamos ler aqui no capítulo 43 de Isaías, versículo 18 e 19, você vai me compreender. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisas novas, e sairá a luz porventura, não saberás. Eis que porei um caminho no deserto, um rio no ermo. É uma postura que nós temos que tomar e ficar, não deixar-nos abalar com coisas do passado, porque o que eu falei, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como eu citei, Eclesiastes, que aquele que confessa deixa alcança misericórdia, mas aquele que não faz isso nunca prosperará. Então, você vai me entender porque eu digo isso. É o que ainda continua no capítulo de Isaías, no versículo 25 e 26, né? Que vai nos orientar.
Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me entre com juízo, juntamente. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar. Então agora você vai me entender, eu vou dar um encerramento, não vou alongar, para termos esse esclarecimento melhor, é o que está em Efésios 3:20, é um versículo bem conhecido, que nós temos como base de estarmos estabilizados, seguros. Porque, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós, que é esse doutrinamento do Espírito Santo agora controlando o nosso. Eu sempre vou abordar, e sempre nos meus sermões e orientações psicológicas, eu sempre falo de dons de discernimento que é necessário para nós agirmos com prudência, com inteligência, com sabedoria, não emocionalmente, não irracionalizadamente. Então, o dom de discernimento é porque a palavra de Deus mesmo diz que o homem espiritual discerne tudo, de ninguém é discernido, mas o homem natural, o homem carnal, ele não compreende as coisas de Deus. E aí fica essa confusão intelectual, mental, que essas lembranças ruins que eu chamo de demônio, que vem com essas lembranças do passado para abalar o seu psicológico, o seu intelectual. Mas os que confiam no Senhor, é o que diz o Salmo, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, firme nessa estrutura de que passado se foi, do que presente nós vivemos, futuro teremos, porque temos uma estabilidade agora intelectual, espiritual, desse amadurecimento, desse doutrinamento do Espírito Santo, doutrinando o nosso e colocando a nossa confiança na estabilidade dessa eternidade que teremos, que já hoje nós convivemos, tendo experiências não de outros, mas nós tendo a nossa própria experiência com o próprio Deus, que não temos outro além de ti. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem tem essa experiência, essa condição de comunicação para a realização dos projetos, dos sonhos, dos milagres que acontecem, os livramentos a qual a gente não vê, que esse Deus nos dá, é essa estabilidade que nós temos, que passado não tem que fazer parte do nosso presente, nem do nosso futuro. Só se for o legado de coisas boas que aprendemos para ensinamento, para outras pessoas, para termos essa estrutura de maturidade. Mas é por isso que eu digo e afirmo que Luffy é suede, ayaulela, memá. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz. Ô glória!